Feito. Então, parte 2 da aula do dia 8 de fevereiro de 2021, né, de fisiomecânica da locomoção terrestre. Vamos dar sequência. Estávamos nos conteúdos lá de efeitos de tamanho, né? Vamos continuar falando disso, falando do último aspecto. Para começar a gravação aqui, vou dar esse tempo também para perguntas. Assim, tem alguma questão? Até paro de compartilhar para a gente se ver um pouquinho aí. Tudo tranque, gente. Eu sei que eu falei de muita informação e tal, mas querem que eu discuta alguma coisa novamente, algum aspecto que ficou bem atrapalhado? Ou se foi tudo atrapalhado, pelo menos o que primeiro vem à cabeça. Não? Estão sabendo tudo? Molto bene. Joia, joia, joia. Não, então eu vou começar com perguntinha. Então tá, deixa eu ver. Quem fala mais geralmente se ferra, né? Então deixa eu ver um voluntário. Daiane. Me explica assim, Daiane, qual é a diferença entre velocidade ótima de caminhada e velocidade autoselecionada de caminhada? Aí o resto da galera já está na outra janelinha procurando. Ai. Tá. A velocidade autoselecionada é a velocidade em que a pessoa se sente mais confortável caminhando, né? É bem subjetiva. A velocidade ótima já tem algumas comprovações a mais ali, né? Os testes a mais. E nem sempre elas condizem exatamente, né? Por mais que eu imagino que seja muito próximo, né? A percepção da pessoa, eu acho que não erra muito, né? Mas é isso? É isso aí, é exatamente isso mesmo. Mas tem situações em que elas podem se diferir mesmo. Quando tu falou, assim, acho que foi na intuição, sei lá, mas foi certo mesmo. Tem vezes que isso pode ser de um pouco diferente, né? Aí, deixa eu ver um voluntário. Henrique, pode me dizer quando é que essas duas velocidades podem se distanciar e o significado disso? Distanciamento da várzea, da VOC, geralmente isso dá por algum aspecto patológico, né? Por exemplo, os Parkinson, a várzea deles é bem menor, né? Entre 13 e 4, e geralmente o sujeito saudável é 4 e 5, né? Entre isso. Então, geralmente, uma situação patológica, restrição de movimento, essa várzea, essa VOC, elas tendem a ser diferentes, né? Exatamente. E aí... vai lá, termina. Aproveitar e fazer uma pergunta, né? Não sei se eu posso fazer isso, mas como assim? Pensando em efeitos de tamanho, lá no Instituto Saber Minet, tem um gráfico que ele tenta explicar um pouco pensando em padronizações também. Tentar lembrar aqui. Sobre o custo... Opa, uma treta aqui. Sobre o custo de... Isso, nesse artigo aí. Sobre o custo... Lá embaixo. Mais um pouquinho embaixo. Aí, nesse gráfico, 4A. Aí em cima. Esse aqui? Não. Mais em cima. Na verdade, não é nem efeito de tamanho. Não era, é mais para baixo. O de efeito de tamanho é mais para baixo. Esse daí. Não, mas tá, tudo bem. 4A. É do Jaeger 2001, mas tem um melhor de tamanho ainda, né? Tem esse aqui, mas não sei se tu quer... Se nós falamos até na aula anterior. É 4A, professor. Acho que é padronização, mas... 4? 4 não é aqui. Aqui nós somos 8. 4A, ó. É esse aqui. Isso, esse daí. Mas assim, nesse gráfico especificamente está falando de padronização. Só que a minha pergunta é em relação ao efeito de tamanho. Por exemplo, quando tu pega ali o A e o C que está lá embaixo, a mensagem desses gráficos, pelo menos de acordo com o meu entendimento, é dizer que o custo de transporte ele coincide com a frequência de passada preferencial ali, né? No de baixo ele coincide o custo, né? E o lá de cima não coincide, é um pouco mais à frente. E aí ele vem tentar explicar no artigo dizendo que é por conta dessa padronização aqui, porque um é custo por quilômetro, custo
quilograma a quilômetro e o outro é custo quilograma step. E ele vem tentando justificar disso, sim, né? E a minha pergunta era, será que isso pode ser explicado por um possível efeito de tamanho ali do comprimento de passo? Esse custo coincidir com a frequência de passo preferencial? Sim, 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 mas eles não são, como é que se diz? Não é, não é uma coisa, eles são relacionados, mas não é mecanístico, assim, né? O que o gráfico mostra é que o custo, quando normalizado por passo, e aí não é por metro, né? É por passo, fecha bem com a velocidade de transição metabólica, digamos, né? É o que o gráfico mostra. Quando é o custo normal, que a gente costuma ver, não fecha tão bem, né? Agora, o que aí tem outra questão. Se é por passo, a gente sabe que o tamanho do passo é totalmente dependente do tamanho da pessoa, né? É a história. Então, assim, isso é uma coisa paralela, entende? É uma coisa paralela que acontece. Se tu botar o Marcelão de 2 metros a caminhar, fazer esse teste, a velocidade absoluta dele de transição vai estar perto dos 8 km por hora, né? Se tu botar lá uma pessoa bem baixinha, vai ser bem mais baixo, vai ser 6,5, 7 km por hora, né? Vai ser totalmente dependente, porque o passo depende do tamanho. Sim. Mas são coisas um pouco paralelas, entendeu? Mas tem razão o teu raciocínio. Esse valor aqui é para um determinado grupo. Se tu pegar pessoas muito baixas, essa velocidade absoluta vai para a esquerda. Se tu pegar pessoas muito altas, vai para a direita, porque é dependente do tamanho, né? Assim como é a velocidade ótima mesmo, né? Elas são dependentes do tamanho. A velocidade de transição também, né? E aí aqui ele traz um raciocínio ligado à frequência de passada, né? Ele vai ver, e isso interessa muito, né? A frequência de passada é marcante. Aí vamos para a parte prática. Se tu bota pessoas caminhando, tu vê que elas notam que elas chegam num limite de frequência, né? Tu vai aumentando a frequência, o comprimento tu já atinge um valor máximo um pouco antes, né? Tu aumenta o comprimento até uns 5 km por hora, 6. Depois tu começa a aumentar mais a frequência. E aí tu chega num limite, e o pessoal estuda isso. Quem estuda essa parte da fisiomecânica da transição, até dá para falar aqui, fazer um parênteses, que eu acho que eu não vou falar muito no semestre, ela é dependente especialmente por um fator proprioceptivo de flexores plantares. Os flexores plantares são ativados muito rapidamente. Nós temos que lembrar que eles são fortes propulsores à frente, né? Eles têm esse papel de nos empurrar à frente, o gastrocnêmio, principalmente. Então, eles começam a ter esse limite de uso em tempo tão rápido. E aí eles começam a ser ativados até como é que é? Não é em fase, de modo tônico, porque não consegue ligar e desligar de tão rápido que é a passada. Fica numa cocontração quase, assim, louca. E aí isso vai chegar num limite que aí o sistema, o proprioceptivo, vai avisar. Olha, começa a correr porque tem uma fadiga local acontecendo. É algo relacionado a isso. Aí tu ativa a corrida. Quando tu começa a correr, a frequência de passada da corrida baixa, né? É uma coisa estranha. Tu baixa ela e aí tu consegue de novo trabalhar numa zona confortável, né? Relacionada a essa frequência de passada. A frequência de passada, de certa forma, representa isso. É um pouco geral, mas representa isso. E se a gente for ver mais local, já viram que é exatamente os flexores plantares, né? Ativando muito rápido, que começam a entrar em limite de execução, assim, né? É isso aí. Muito bem. Fizemos aí um parênteses. Isso é legal. Faz uma pergunta, a gente começa, vai trocando, vai falando aí de aspectos ligados a coisas importantes, né? Então tá, pessoal, vou voltar aqui a tela. Eu acho que eu não estou gravando, né? Ou já estava gravando, né? Stop share. Não. Ah, sim, está gravando, sim. Vamos lá, pessoal, então. Vamos ir para... Tem mais dúvida, pessoal? Ah, antes, espera aí. Eu tava perguntando, o Henrique sempre faz essa estratégia. Responde com outra pergunta no final. Manobra diversionista, chama.
Estou brincando. Senão o aluno acaba se sentindo agredido, né? Não podemos... Gente, olha só. Estávamos falando, então, da velocidade ótima, velocidade autoselecionada, que existe, elas se dissociam, né? Foi bem explicado. Tem um índice que a gente estuda no grupo que representa isso, né? Eu vou deixar livremente o Esteban responder. O negócio aqui é deixar livre, né? Sem pressão. Pode repetir, professor, me dar uma ajudinha? Assim, O cara estava olhando o Facebook, atualizando o Face bem na hora. Aí é brabo, né, cara? Não, eu disse que na última pergunta que eu fiz, o Henrique respondeu corretamente que há, sim, uma dissociação entre VAS e VOC, que é, lembrando, tá, VAS é velocidade autoselecionada, VOC é velocidade ótima de caminhada, né, que a Daiane explicou bem, o Henrique também. Bom, elas se dissociam. A gente costuma estudar isso através de um índice, inclusive. Tem um índice que representa isso, né? A Valéria até está se coçando, louca para responder, mas vamos deixar o Esteban, né? Porque o bolsista de iniciação científica geralmente tem que responder as perguntas fáceis, né? Só para deixar o Esteban bem tranquilo. Sim, tem um índice. Eu lembro dele, mas não lembro exatamente do nome dele. O nome é o de menos. É isso aí. Mas o que ele representa mesmo? Quando está abaixo... O Henrique respondeu, de certa forma. Mas quando a gente não sabe o nome, geralmente eu prefiro até o conceito, né? Entender o negócio mais do que decorar o nome. Mas mais ou menos foi respondido, né? Sim, não sei te responder, professor, exatamente agora. Então pede ajuda dos universitários, né? A Valéria está aí, tu pode usar, mas é uma Vou vez pedir, só. por favor, da Valéria uma ajuda. Vou gravar isso, tu usou uma vez. É o IRL, lembra? O índice de é... reabilitação locomotora. Ele Sim. vai nos mostrar essa diferença, né? Então, se ele está acima ou se está abaixo, vai mostrar a patologia da pessoa ou não, né? E quando está abaixo, a gente é isso, né? O significado matemático é que a velocidade autoselecionada está abaixo daquela ótima, né? E nós já confirmamos isso em alguns grupos, confirmamos que esse índice tem sentido. Significa, por exemplo, em amputados lá, a gente, bom, eles caminham em velocidades mais baixas, 2,5, 3 km por hora, dependendo do nível de amputação e reabilitação deles, mas de qualquer forma é abaixo do 100%, que seria grudado na VOC. Só que o interessante é que quando eles estão abaixo, eles estão caminhando a 60% né, o índice de 60%, quando tu solicita para que eles caminhem mais alto, em velocidade mais alta, que aí vai passar de 60 para 80, até 100% a gente testou, né? Botar eles a caminhar, o custo metabólico baixa, né? Isso significa que realmente segue aquele padrão de U, né? Eles estão em velocidades baixas, o índice é baixo, é relativamente baixo, não é 100%, é mais baixo, e é legal que quando tu solicita fazer algo que é fora da autoselecionada deles, é onde eles não se sentem tão bem para fazer, que é caminhar mais rápido, caminhar na prática, caminhar 3, 4, em torno, próximo de 5 km por hora, o custo cai. Então, fecha realmente com a VOC. Eles alcançam a VOC deles, só que eles não escolhem caminhar nessa velocidade por causa da doença deles. E isso se repete em várias doenças. A gente viu que esse índice é aplicado para várias patologias por diferentes mecanismos, né? No amputado é pela dor, o coto, né? O equilíbrio, né? A segurança. No Parkinson é por coordenação mesmo motora devido à origem da doença lá nos núcleos da base e tal. Nas doenças centrais a gente testou isso em insuficiência cardíaca, né? E DPOC. Né? E também mostrou isso, eles caminham mais baixo, mas por outros fatores, que não é nenhum dessas relações, é por uma questão de apneia, né? no grupo do DPLC, e no grupo do ICC, na insuficiência cardíaca crônica, é por um problema de eficiência ventilatória, né? Também, que limita eles a caminhar mais rápido, embora o custo diminua, né? Eles não caminham, eles caminham num custo onde não é tão bom, mas pelo menos eles conseguem, o DPOC consegue respirar, por exemplo. Não tem apneia, não surge a dispneia, né? Então tem vários fatores que a gente confirmou, realmente.
Tem outra situação, agora que a gente viu que aparece uma dissociação, aí não é um índice de reabilitação, porque não é uma situação própria dessa, é a questão da carga alta, né? Quando tu está lá com 50%, foi um pouco do que a gente viu na primeira parte da aula, tentei mostrar. Tu coloca 50% da massa corporal, né? Imagina o Esteban aí que pesa 70 quilos, imagina botar 35 quilogramas nas paletas, né? É uma tarefa difícil, ele vai caminhar com certa dificuldade. Talvez ele caminhe livremente, diga, ó, caminha onde tu te sente mais confortável. Talvez ele caminhe em velocidades até abaixo daquela que seria ótima, né? Talvez aconteça a mesma coisa do que a gente acabou de dizer aqui com as doenças, mas aí não é uma doença, é uma restrição da tarefa. Aí a restrição é outra, a restrição é do motor, é daquela história da potência crítica, né? No modelo do Margaria, é o cano lá, o R1, que limita o cara a usar ali, então ele vai buscar onde o motor permite, né? Ir aerobicamente, digamos assim. Então ele escolhe, às vezes, o Esteban, nessa tarefa, talvez escolhesse caminhar em torno de 2, 3 km por hora, porque ele estaria já sendo limitado pelo limiar ventilatório dele, porque a carga é muito alta, né? Agora, tem uma coisa, se a gente solicitasse para ele caminhar em velocidade maior, digamos, tá, que ele fez 2,5, 3 km por hora, ele escolheu, a VAS dele dessa condição é baixa, e aí não bate com o dado do Bastien, né? O Bastien lá, a curva lá do Bastien, lembra, era tudo na mesma velocidade, né? No caso dele, se solicitar, agora caminha assim a 4,5 km por hora. O que provavelmente aconteceria é que o custo dele realmente reduziria, mas ele não aguentaria muito tempo. Ele entraria em fadiga. E, bom, dependendo do caso, nem os 5 minutos ele conseguiria fazer, se fosse muito, muito alto. Talvez ele até fizesse, né? Mas ele ia fazer num custo melhor, mas não seria agradável para ele, porque ele estaria num domínio metabólico provavelmente diferente. Aí tem aquela relação do custo com potência que a gente tem que olhar. E aí eu digo assim, para quem está mais no início da disciplina, não tem tanta relação com o que a gente estuda, isso é uma coisa interessante, porque aqui, geralmente, o fisiologista sofre, né? Porque a gente aprende em fisiologia a trabalhar com a energética só do ponto de vista da potência, né? Quando a gente vê curva de potência em função da velocidade, quando vê qualquer dado de gasto de energia em função da velocidade, quase que 95% das vezes é potência, né? A gente vê em termos de potência, que tem sentido porque tem a ver com as rotas metabólicas que a gente usa, né? Tem a ver com os limiares metabólicos que a gente tem. Agora, muitas vezes é meio que esquecido a outra questão, a questão de economia, né? Que não é visto através da potência. A gente já viu que é melhor visto pelo custo, né? Isso, em algumas situações, pode ser que seja até mais importante, né? Esse fator. Então, também tem que considerar o custo, né? Especialmente quando a gente fala de economia, que a gente viu nas aulas anteriores, né? Tá? É isso aí. Essa é uma outra interpretação, usar essa questão da carga. E a gente vai ver que agora, na obesidade, também vai aparecer isso. Nós vamos começar a carregar, só que cronicamente, uma carga maior, provavelmente às vezes tem uma adaptação melhor, mas não é dito, não é obrigatório que tenha, porque muitas vezes a obesidade está aliada, a gente sabe, a uma inatividade, etc. E vai colocar eles num limite metabólico também. Então vai aparecer isso também. Vamos ver um pouquinho sobre essa fisiomecânica de carregar uma carga, né, que é o pânceps, que a gente costuma dizer, né? É o que o Guilherme lá adora, lá o churrasco dele de fim de semana. Vamos ver o que acontece quando passa da linha. Professor, diga. Tu pode repetir, por favor, como é que é o critério de classificação do IRL? Sim, o IRL é um índice, tá? Portanto, é uma divisão de uma coisa por outra, né? Que é a VAS dividido pela VOC. E aí tem que lembrar isso, a VOC ela é mais fixa, e é o que a gente confirmou nessas patologias já, né? Ela é mais fixa, que a gente confirma, inclusive, pedimos para ele caminhar mais rápido em todas essas doenças, o custo diminuiu, ou seja, é um valor fixo que está muito ligado ao funcionamento do pêndulo, né? Só que alguns não conseguem caminhar nessa velocidade, é aí que aparece o IRL menor, entendeu? Porque a VAS diminui, é o numerador, dividido por uma VOC que é mais fixa, que é devido a esse efeito de tamanho só, né? E aí vai aparecer um valor
abaixo do 100%. Multiplica por 100 para transformar isso em percentual, e aí tu tens o índice de reabilitação locomotora. É um marcador, e que eu queria dizer, que eu estava esperando até das respostas, até dos universitários, e eles não explicitaram, então vamos fazer agora, bem lembrado, que é o seguinte: o IRL, ele mostra, então, claro, ele mostra que a pessoa está caminhando, se tu melhorar o IRL, tu passar de 60% para 80%, tu sabe que a velocidade aumentou, mas isso tu poderia ver com a própria VAS. Se tu visse a VAS do cara, ia melhorar numa reabilitação, tá? Isso já aconteceu com o idoso, com os nossos idosos mesmo, no nosso estudo lá com caminhada nórdica, melhorou. Então, o IRL nem seria importante por causa disso, mas ele tem uma vantagem. O IRL, de certa forma, tu tens ali a velocidade definida, controlada por tamanho. Quando tu fala em percentual, tu controla efeitos de tamanho. Então, a variabilidade desse achado já é menor. Ele é melhor para revisões temáticas. A gente acha que até para estudos populacionais. A gente quer fazer agora estudos maiores que definam, porque, assim, não sei se vocês sabem, a VAS é considerado o sexto sinal vital, né? Amplamente usado em ambiente clínico por causa da questão da funcionalidade dele, é marcador de hospitalização, é de um monte de coisa, né? É usado. Só que ele tem uma fonte de erro que não é controlada, que é o tamanho. Tu pega lá o Marcelão e eles têm critérios, têm pontos de corte populacional que não consideram tamanho, né? Só falam que é adulto, mas o adulto pode ter 2,1 metros e até 1,60, né? E ali tem bastante erro, né? A gente acha que o IRL ele pode ter muito maior potencial para esses dados populacionais. De forma simples, dá para calcular ele só tendo o comprimento de membro inferior, né, além da VAS. Então, ele é muito simples de ser usado no ambiente clínico, né? A gente está tentando vender essa ideia, mas estamos longe de conseguir, para dizer assim, ainda falta a gente fazer estudos melhores delineados para isso e tal. Mas tem essa vantagem, mas tem outra também. Aí vem, acho que o maior tesouro do IRL. Além de controlar tamanho, o IRL ele é um marcador que, além de dizer a coisa óbvia, que estás caminhando mais rápido, né, que isso funcionalmente é bom para as atividades da vida diária, todo aquele discurso de funcionalidade, além disso, tu pode dizer também que tu estás caminhando com menor gasto energético, se tu passou de 60% para 80%, se tu está te aproximando de 100%, a gente já viu isso em algumas patologias, que tu gasta menos energia para realizar a tarefa, né? E que mecanicamente tu está melhor, tu está mais pendular. Então, mecanicamente, tu está caminhando mais otimizado, assim, de modo integrativo, né? Tem essas duas mensagens que a gente tem que adicionar, que é o energético e o mecânico, né? O IRL mostra isso também, e a gente tem validado. Cada vez que vai se aproximando do 100%, tu tem menor custo e maior recovery, tá bom? Entendeu? Está mais otimizado mecanicamente. Então, essa é a mensagem geral do IRL, o potencial dele, clínico e também mecanístico, que pode ter usando ele. Perfeito, obrigado. Bene, vamos lá. Vamos falar da obesidade. Bom, o que acontece, pessoal? Obviamente, quando eu falo de obesidade, a gente parte sempre da determinante de economia, é um fator importante para nós. E a gente não pode ter dúvida. Conforme aumenta o nível de obesidade, a pessoa gasta mais energia. Esse é um parâmetro que segue toda a locomoção terrestre, desde do ratinho até o elefante. É óbvio que a quantidade total de energia para se locomover aumenta, né? É uma função de tamanho ali, e na intraespécie, que é o nosso caso, na obesidade humana, também acontece isso. Torna mais obeso, tu gasta mais energia, né? Absoluta, total, digamos, não normalizada. Agora, a questão é que quando eu divido por massa corporal, né? Quando eu normalizo esse dado, aí as coisas não são tão simples. Não são tão simples, né? Aqui tem os achados do estudo do Reynolds, que é do grupo do professor Kram, bem interessante, né? Onde ele avalia o custo, inclusive em inclinações diferentes, né? A gente vai ver depois, eu acho isso, não me engano. Mas assim, é uma outra figura. Mas aqui já mostra, olhem só, uma inversão dos dados.
Vejam só, em cima, na figura de cima, eu tenho o custo metabólico gross, que significa bruto, que significa que eu não subtraio pelo valor em pé. Tá? E aqui embaixo eu tenho a mesma variável, joule quilograma metro, é sempre um custo, só que líquido, que significa que eu subtraí pelo valor em pé, lá no início dos cálculos, lá. Subtraí a potência metabólica pelo valor em pé. Vejam o que acontece. Ou seja, em parte, eu começo a entender que primeiro, se eu colocar o valor em pé ou não, o valor é aquele que se reflete o custo basal de repouso, mas é mais do que isso, é o valor em pé, mas tem a ver com isso, né? Vejam que já interfere a coisa, né? Quando eu transformo o valor de bruto para líquido, ou seja, eu subtraio aquele valor em pé, as diferenças diminuem aqui. Elas ficam mais próximas do que aqui em cima. Tá? Isso significa que, em parte, o valor basal é maior no obeso. E, em parte, isso já ajuda a explicar um gasto de energia maior lá. Quando eu tiro esse efeito do em pé, eu já começo a reduzir as diferenças. Mas vejam que é estranho, porque inverte a relação aqui, né? Quando eu divido pela massa total, sim, eu já tenho inclinações aqui, desculpa, gente. Essas pares de comparação é em função da velocidade, mas eu tenho também uma outra, digamos aqui, um terceiro efeito, né? Seria uma outra dimensão desse gráfico, que é olhar as diferentes inclinações do terreno, né? Desde o uphill, aqui 9 graus, até -3, né? Nesse sentido aqui, assim, né? Então, mais uphill, gasto mais, né? Aquela coisa que a gente sabe. Mas o que acontece, pessoal? Vejam que quando eu normalizo pelo peso, pela massa corporal total, os valores invertem. É uma coisa estranha. Tá? É como se dissesse assim, olha, de certo modo o obeso é mais econômico. Mas ninguém se atreve a dizer isso, porque tem pouco significado funcional. Tá? E aqui tem um problema, especialmente, da normalização. Aqui, o que já se viu é que a melhor forma de normalizar não é nem pela massa total, e sim por um expoente alométrico, tá? Ou considerando só a massa que é envolvida com o gasto energético, que é a massa muscular, principalmente. Tá? Então, tem essas duas formas de eu normalizar, que são mais avançadas, que essas diferenças não aparecem mais. Mas, claro, é muito comum ainda expressar pelo jeito mais tradicional normalizado. Mesmo assim, tem que se ter um cuidado. Tá? Tem que se ter um cuidado. Que acontece, gente? De qualquer jeito, tem coisas interessantes para a gente ver. Tem um efeito de inclinação aqui, certamente. Né? Desde o negativo para o plano até as inclinações, desculpa, o plano está aqui, né? O -3, onde é que está mesmo? Nem estou vendo. O -3 nem está aqui no gráfico, sei lá. Deve estar em outro, não entendi isso. Mas, ou deve estar sobreposto. Bom, mas de qualquer jeito, conforme vai aumentando a inclinação do terreno, vejam que eles vão caminhando mais lentamente, né? Mas tem uma diferença maior aqui nesse custo. Tá? E aqui é porque, conforme eu vou aumentando a inclinação, o gasto de energia para elevar o meu corpo no ambiente, ele interessa mais. Então, qualquer erro adicionado na forma de normalizar vai aparecer mais aqui. Aqui, ou seja, nas inclinações, se deveria usar mais ainda uma normalização diferente, ou alométrica, ou baseado na massa muscular, ou massa livre de gordura. Tá? Isso teria mais relação com a função de produção de energia, digamos assim. Aí essas diferenças, aí ia cair essa vantagem, né, entre aspas, do obeso. Tá? Aqui, gente, eu tenho outra mensagem, que agora tem a ver com aquela história do motor lá, da potência crítica. Tá? Vejam só, são os dados em percentual do VO2 de pico. Tá? Como um percentual do VO2 de pico. Agora eu falo dos domínios metabólicos. Não é a melhor forma, seria melhor os limiares, mas de qualquer jeito representa isso. Tá? Vejam aqui é a zona onde eu consigo caminhar por longa duração, uma intensidade moderada, tá? Entre 40% a 60% do VO2. Claro, conforme vai aumentando a inclinação, vai se tornando difícil eu caminhar nessa zona, né? Tem situações onde eu não consigo, inclusive. Tá?
mas vejam que o obeso sofre mais. O obeso está sempre num percentual maior, se eu for comparar a condição, quadrado com quadrado, triângulo com triângulo, tá? O obeso vai estar em percentuais do VO2 maior. E isso tem significado. Isso significa o quê? O obeso decide caminhar em velocidades menores, porque ele quase sempre vai ter uma aptidão cardiorrespiratória piorada, tá? É o que a gente sabe na prática, obviamente. Se for fazer qualquer teste para avaliar isso, a gente vai ver que o obeso vai ter que começar em velocidades menores, etc. O que tem uma coisa interessante, pessoal, agora, que o pessoal, pouca gente usa em treinamentos locomotores por causa dessa falta de entendimento da fisiomecânica mais geral, e o próprio grupo do professor Kran, com Reynolds e Franz, outros autores que ele trabalhou no laboratório dele, já viram, é que há uma indicação para obeso que é super interessante, que é assim, obesos poderiam estar caminhando em velocidades menores, gastando mais energia, tá? Com menor impacto. Lembrando que o obeso tem o problema da sobrecarga nas articulações, por causa do tipo de exercício, né? Mesmo em caminhada, pode ser arriscado, a prevalência de lesão aumenta no obeso, a gente sabe. Bom, o que acontece? A gente poderia treinar até em velocidades menores, onde o custo é maior, né? E o pessoal não usa isso, essa estratégia, muitas vezes, porque não entende isso. Até pegar muito fisiologista mesmo, de base, mesmo sendo muito bons, às vezes não entendem essa questão básica, que caminhar em velocidades menores, a economia é menor. E isso para o obeso pode ser interessante. Caminhar com uma economia menor, ou seja, gastando mais energia e com menor impacto. Porque, lembrando, a carga de impacto é linear, aumenta linearmente com a velocidade. Então, poderia ser interessante treinar em velocidades mais baixas. Essa é a indicação. Tá? Outra indicação de treino para obesos é caminhar com inclinações. Tá? Isso depende, é muito dependente se eles têm lesão, né, algum problema de joelho, tem que ser testado isso, porque não é sempre, mas, em geral, se não tiver nenhuma lesão em membros inferiores, conforme aumenta a inclinação de caminhada, diminui a carga de impacto. Então, poderia ser usado também a estratégia de usar inclinações em velocidades mais baixas ainda, porque o custo aumentaria bastante. Então, poderiam caminhar em velocidades mais baixas ainda, com menor impacto. E é uma estratégia. Quem tem lesão, isso até em corredor funciona. Tá? Tem corredor que tem lesão, às vezes, de membro inferior, e só pela mudança da inclinação, botam nem muito, 5%, aí reduz a velocidade e a dor desaparece. Tá? Isso aqui é uma dica, de novo, não é que resolva, tá? Eu não sou fisioterapeuta e nem estou dando, mas são indicações que a gente sabe que de curto prazo ajudam nessas situações, mas de novo é importante ir para o médico, ver se tem dor, etc, é sempre importante ver. Mas são estratégias que podem ser usadas e que muitas vezes só pela simples mudança de ângulo, relação força-ângulo e design do joelho, né, no impacto, isso às vezes ajuda, tá? Então são dicas aí. A questão da inclinação também para obesos é outra. Bom, o que acontece aqui, pessoal? Vejam aqui no estudo, isso aqui é do mestrado do Henrique Oliveira, né? Agora terminou, eu ia dizer, era doutorando do CRU, eu estou velho, né? Já foi a defesa, inclusive eu estava na banca, lembrar disso. Mas assim, doutor lá fez com o CRU, estudou também a criança obesa. No mestrado ele fez esse estudo com a criança obesa e vejam só, quando eu normalizo para o joule quilograma metro, vejam que as diferenças acontecem e são maiores nas baixas até as intermediárias velocidades. Nas altas, essa diferença desaparece. Tá? Então, é algo para se considerar. De novo, não quer dizer que o obeso é mais econômico. Só há aqui um ajuste que impressiona. Para quem nunca viu, pode impressionar. Mas, de novo, não significa que são mais econômicos. Né? Só o valor, quando tu normaliza pela massa total, até pela massa carregada, há um ajuste. Tá? Porém, mesmo com todo esse ajuste, mesmo quando eu normalizo pela massa total, o trabalho externo não muda. Tá? Agora, o trabalho interno, sim. E aqui é o contrário. Nas maiores velocidades, as crianças obesas terem mais massa nas pernas e braços, que é onde vai pesar mais o trabalho interno, lembrando, né, o trabalho interno é aquela energia mecânica que eu gero para acelerar meus braços e pernas em relação ao centro de massa, né? Portanto, muito relacionado à frequência de passada. Vejam que
velocidades intermediárias e altas aqui, não muito altas, de 4, 5, então tendencialmente a gente espera que aumente essa diferença até nas altas, siga esse padrão. O trabalho interno dos obesos é maior do que dos eutróficos, peso normal, em criança. Tá? Eles pagam um preço maior. Isso, quando chega na vida adulta, tem um grupo do professor David Malatesta, de Lausanne, já viu que essa diferença desaparece na vida adulta, essa massa, esse trabalho interno é grande. Agora, nas crianças, sim. Eles pagam um preço maior aí, por isso. Que bom, né? Os slides parados, né? Mas tá. Bom, pessoal, deixa eu ver aqui, da obesidade. Outro achado também interessante é que a obesidade na vida adulta, tá? Aparece um padrão, no adulto, aparece um padrão um pouco diferente do que a gente viu em criança, tá? Que é um recovery melhorado. Tá? O obeso caminha com um recovery melhor do que o eutrófico, como uma maneira de tentar atenuar esse maior gasto de energia. Atenuar. Tá? Tem essa estratégia. Inclusive, esse grupo, o professor Malatesta viu em outro estudo que até o modelo elástico, que parece ser importante nas velocidades altas de caminhada, ele não aparece, o obeso não usa isso também. O que ele usa, sim, é no pêndulo. O pêndulo ele acaba utilizando melhor em velocidades intermediárias e altas, e é maior conforme aumenta a obesidade. Tem uma coisa incrível, assim, é uma adaptação que eu chamo do desespero, assim, né? Que é o obeso mórbido vai usar muito, ele vai ter um pêndulo muito bom, ele de certa forma oscila toda aquela massa em torno da caixa, da estrutura óssea, né? Essa massa que é um wobbling, é uma massa que oscila, né? Em torno do centro de massa, que acaba até potencializando o mecanismo pendular. Isso não resolve o problema. O obeso mórbido tem um custo muito grande, né? Ele tem restrições de caminhada muito grande, mas tem esse padrão, tá? Que eu acho que poderia interessar o Helder, né? Que quer estudar isso. Isso é até onde a gente sabe. E aí o Helder, a gente está pensando até fazer um experimento, se vê que vai para esse caminho, tem coisas interessantes, até mais do que eu vi aqui. Aqui eu estou falando só de 10, 15% do que se tem ali, mas dessa série de estudos tem essas coisas interessantes, né? Tá? Que mostram isso. Um pêndulo melhorado também, que aqui eu não coloquei, tá? Muito bem. Eu fiz aqui, eu estava fazendo um resumo, mas acho que acabou meu tempo, gente, mas depois eu vou completar isso. Mas sobre a locomoção de crianças e adolescentes, né? Lembrando, crianças caminham de modo semelhante a adultos quando a velocidade é normalizada, tá? Porém, em mesmas velocidades, a potência externa é maior, e isso ajuda a explicar por que eles gastam mais energia, o que se sabe lá, é o início da história lá que a gente contou, né? É por isso que eles gastam mais, por causa dessa potência externa, especialmente ligada à potência vertical, tá? Tem a ver com a oscilação do corpo, né? A geração de trabalho lá para oscilar o corpo verticalmente. E aí vem as outras questões. Agora, o que eu estava construindo. O mecanismo pendular é otimizado na adolescência. Esse é outra mensagem de final de aula importante, né? Ele ou seja, ao longo do crescimento, até em torno de 17 km por hora, 17 anos, tá? O mecanismo pendular elástico vai melhorando, tá? O mecanismo elástico vai melhorando até os 17 e depois vai caindo lentamente com o envelhecimento. Tá? Sendo bastante diferente lá com o idoso em relação ao jovem, mas isso é outra história, né? A gente está falando aqui de criança, né? Primeiro. Que mais? Sobre a questão de criança, eu acho que é isso. Tá? Agora, vamos lá. Sobre cargas, pessoal. O uso de cargas, tá? A carga não afeta a VOC, Bastien, né? A gente viu isso, nem o mecanismo pendular, ou seja, as coisas se explicam, o mecanismo pendular está otimizado naquela intermediária, lembrando que esses testes foram feitos usando a carga nas costas, né?
usando ela próxima do centro de massa, do jeito tradicional que a gente vê, tá? E até para dar mais detalhe, inclusive com a barrigueira, né? Que é a técnica que mais se usa. Para vocês saberem, assim, só uma curiosidade, né? Já que a gente vai entregando a idade, eu fui escoteiro e eu fiz muito acampamento carregando mochila durante, às vezes, não só 3 dias, mas até 5 dias, com mochilas muito pesadas, sem nenhuma barrigueira, assim, era terrível, né? E aí a gente foi descobrir essa tecnologia só depois, quando já não era mais escoteiro. Aí eu descobri que existia a tal da barrigueira que salvava a vida, né? É completamente diferente a sensação do carregamento de carga. Então, vamos considerar que o carregamento de carga se é geralmente desse jeito moderno, né? Vamos colocar assim. Porque na minha época não tinha e era um sofrimento nos ombros carregar aqueles troços tudo. Mas nesses casos estão próximos, de certa forma, do centro de massa, tá? E aí, nesses casos, nem a VOC, nem o mecanismo pendular são alterados. E isso persiste, inclusive, nas inclinações. Lembrando que o custo, sim, aumenta. Aumenta em função da carga e em função da inclinação. Quanto mais uphill, gasta mais. Quanto mais carga, gasta mais. Mas a VOC e o pêndulo são preservados. Vão funcionar no mesmo grau. Tá? Por exemplo, o pêndulo vai estar sem carga ou com 30%, 40%, o pêndulo vai estar ótimo lá em torno de 65%, naquela velocidade ótima, que é 13,5, 4,5 km por hora. É isso, vai persistir isso, com ou sem. O resultado de tudo isso é um custo maior, mas o recovery e a VOC não mudam. A localização da carga afeta o custo, mas vejam que não é linear, né? Tem algo que parece ser limitado ao efeito inercial, né? Que era aquele número mágico lá que eu falei para vocês de 3 a 6 kg. Até 3 kg, que significa 1,5 kg do lado do tornozelo, o custo não aumenta. Né? Quando tu bota 6 kg, que significa 3 kg em cada pé, aí o custo aumenta uma barbaridade, ou seja, entre 3 e 6 tem algo que muda drasticamente, que faz, não é linear a coisa, é não linear, aumenta bastante. Tá? Ou seja, a localização afeta muito a carga. Né? O mecanismo pendular atua até 15% de inclinação. Né? Aqui é uma mistura, aqui é mais, tem a ver com a inclinação, mas é da mesma forma com ou sem carga. Né? O custo dos nepaleses é melhor apenas na inclinação positiva e com carga. Né? A gente viu isso, só no limite mesmo da tarefa. Lembrando que esses nepaleses caminham mais de 8 horas por dia desde criança, tem um estilo de vida muito forte nisso. É toda uma região, imaginem a região do Tibete ali, é uma região de mais ou menos 500 quilômetros de raio, assim, onde a forma de transporte de carga, mais de 99% é feito através do humano ou o iaque lá, o boi, mas que tem seus limites, tá? Eles usam muito mais o humano, então tem um impacto na sociedade enorme, né? Essa forma e até adaptações que são até genéticas sobre isso. Tá? Já se viu que eles têm uma espécie da deriva genética nessa população, né? Só também curiosidade, tá? Eles fizeram assim, foi grupos italianos também que fizeram. Eu revisei isso lá no doutorado, que era o seguinte: eles pegavam filhos de nepaleses, né, imigrantes que moravam em Roma e Paris, né, e esse filho, pai e mãe nepalês, ou seja, né, de ascendência nepalesa, e só que essas crianças nunca tinham tido contato com a montanha. Eles tinham nascido em Roma e em Paris. E aí pegaram esses caras e compararam esses nepaleses oriundos, né, com caucasianos normais, com estilo de vida parecido, etc., e compararam as questões metabólicas ligadas à altitude, né, e carregamento de carga. E eles viram que a aclimatação e vários fatores como mal de montanha, etc., nos nepaleses era muito melhor. Eles aclimatavam no tempo, metade do tempo do outro grupo, e ninguém tinha mal de montanha. E em grupos normais, 20% das pessoas têm mal de montanha, né? E os nepaleses não tinham, tal, mesmo sem ter nenhuma experiência ambiental. E aí eles comprovaram que tinha questões genéticas ali já atuando, né? Sobre isso, e inclusive sobre a função metabólica, né? A densidade mitocondrial maior, que auxiliava também
a função aí, oxidativa. Muito bem. O outro achado ali do resumindo, é que o fenômeno do free ride, né, o tal do passe livre, acontece em corrida com aproximadamente 4% da massa corporal. Lembrando, a 7 isso já desaparece. Que é provavelmente ligado ao mecanismo elástico melhorado. Sobre a locomoção de obesos, né? Adultos e crianças obesas gastam mais energia total, mas quando normalizado pela massa corporal total, essa relação inverte, né? E o mais adequado é normalizar por variáveis, por uma estratégia alométrica de normalização, ou pela massa livre de gordura, que estaria mais relacionada à função do gasto energético, né? Aquela massa que está envolvida realmente com o gasto energético, que é a massa muscular. Tá? O trabalho interno, outra mensagem é que o trabalho interno ele parece explicar um adicional gasto em crianças obesas, mas isso desaparece na vida adulta, esse problema de locomoção nas crianças obesas. E obesos caminham em intensidades relativas maiores do que eutróficos, né? Ou seja, tem uma carga metabólica ligada ao motor lá, aquela relação ligada à potência crítica, né, do sistema dele, maior. Isso limita a função deles, as velocidades que eles assumem em treinamento, na ação da caminhada, né? Estratégias para treinamento velocidades baixas e inclinação, lembrando disso. Tá? E essa inclinação, eu digo que é uma estratégia, inclusive, que deveria ser mais usada. A gente tem restrições de ambiente, né? Escolher terrenos que tenham as inclinações que a gente quer treinar, não é fácil, né? Por isso que conhecer terrenos bons, assim, que eu falo isso muito na disciplina de treinamento físico, quando eu falo de treino de resistência, tem um dos grandes segredos de grandes treinadores é conhecer os locais, né? Eu falo com o Leonardo Ribas e muitas vezes a gente nem dá valor para essas coisas, assim, quem está de fora, né, que não entende tanto do treinamento, mas é um tipo de conhecimento que é muito rico, né, porque abre o potencial de uso de treinos. E claro, outra maneira é treinando na esteira, que aí tem seus problemas também, né, que é o acesso à esteira, tem condições que uma esteira que incline, etc., além da motivação, né? Quem treina fora sofre muito com a esteira, né? Tem a questão essa de ser chato pra caramba, né? Tem que ter, como é que se diz, alunos extremamente motivados. É um pouco parecido agora com o Léo falando, o Léo por aqui vai me lembrando. Era um desafio nosso quando a gente treinou na corrida em piscina funda, né? No meu mestrado lá, a gente treinou os atletas do Léo, e eu me lembro que a gente tinha que estar constantemente medindo a frequência cardíaca, porque dentro da água tu não sente o vento no rosto, tu corre numa velocidade muito baixa e é um sistema altamente dissipativo. Se tu esquece de fazer o exercício, tu vai para o repouso. Ou começa a nadar, que é mais eficiente, começa a te inclinar demais, ou tu diminui mesmo. Então, tinha que estar sempre estimulando eles para manter a intensidade lá, alvo, né? Essa é uma característica. Na esteira não tem o problema esse, porque a esteira tu usa os CPGs, tu usa todos os geradores de padrão central ali, parecido com solo, mas tu tem um problema do estímulo visual. E isso já foi visto em ciclista. A carga mental de estar no mesmo lugar é terrível, né? Eu não sei se eu comentei aqui na aula, inclusive, acho que sim, que, por exemplo, o caso do Eliud Kipchoge, lá na conversa com o Latorre, que é aquele treinador de nível olímpico, um amigo, um professor da Universidade de Milão, ele foi lá para Monza acompanhar a prova lá, durante a prova, ele e mais alguns treinadores estavam do lado e ficavam dando dica, não sei para quem, tinha uma estrutura ali que estava ligada à prova às 2 horas do projeto da Nike, né? Onde o Edson está participando, lá com os americanos. E aí ele viu, na visão do treinador na prova, que o Eliud não aguentou aquela estratégia fechada. Ele estava muito fechado em Monza, tinha um monte de corredor na frente e tinha uma estrutura em cima para cortar a resistência do ar demais. E ele se sentiu bloqueado. Ele viu que no trecho, acho que dos 30 quilômetros, o Eliud fechou a cara, diz ele, né? E isso se confirmou depois ele quebrando o ritmo, né? E aí fizeram uma estratégia um pouco mais aberta em Viena, botaram os caras na frente para cortar o draft, para fazer o draft, né? Mas sem a estrutura em cima, assim, tão próxima. Ele ficou mais aberto
E aí a opinião do treinador, que eu acho que é bem válida, né? Ele sentiu que o cara estava um pouco mais adaptado para aquele desafio mental também, e porque é isso, porque os caras treinam muito na rua recebendo, e isso é neurociência, né? Tu te acostuma a receber a informação visual de um jeito, e isso implica sobre, além dos aspectos psicológicos mesmo, de motivação, de sentir fechado, etc. Tem coisas mentais mesmo que atuam. Isso já foi visto em ciclista, né? Ciclista fazendo no cicloergômetro, sem ter a informação visual, ele aumenta o gasto energético dele, só pela tensão, pelo estresse que é ficar naquela coisa sem ver nada. Enquanto que quando botam uma TVzinha com um ambiente que simule, isso já melhora. Imagina, isso não é a realidade ainda, mas pelo menos já é uma informação visual controlada. Então, isso também pode atuar, né? Sobre o desempenho também, né? Então, quando a gente usa a esteira, além das diferenças mecânicas gerais, tem também essa aí que a gente tem que considerar, né? Mas é uma ferramenta de treino, né? De qualquer forma, quando se faz uma adaptação de algum jeito, dá para fazer. Aí, claro, sempre requer dinheiro, porque aí tu tem que ter uma TV na frente dando informação. É mais difícil ainda ter, mas em teoria teria essas relações aí. É isso aí, pessoal. Acho que, deixa eu ver, feito o carreto. Acabaram os slides, acabaram o conhecimento. Sabe como é que é, né? Não podia falar essas coisas, fica gravado. É chato. Perguntas, gente? Professor, eu não entendi muito bem a questão ali de por que os obesos eles apresentam um pêndulo melhorado. Eu queria que tu desse uma reforçada nesse tema, por favor. Não, mas essa é simples, assim, eu não tenho nenhum problema em dizer quando não sei. Esse é um caso, tá? A resposta simples é não sei, não. O que há é um melhor ajuste das energias, tá? Mas isso é a explicação do recovery. Eu tô te explicando mais porque eu nem lembro do dado, mas provavelmente as energias elas estão mais sincronizadas em oposição de fase, que vai resultar nesse recovery. Tá? Tem alguma coisa ligada, e especialmente o que eles dizem é que isso estaria muito ligado a esse wobbling mass, né? Que é essa, como é que é o termo mesmo? Wobbling é a massa gelatinosa, digamos, tá? Que o pessoal usa muito para falar das vísceras, né? Eu brinquei outro dia lá, chamei de bucho, né? Um bucho que oscila em torno da caixa, né? O obeso tem toda uma estrutura, né? Essa gelatinose em torno, mais externa, né? Mas que também oscila. Em última análise, vai oscilar que a dada velocidade ali, perto da velocidade ótima e um pouco mais acima, elas encaixariam numa frequência ressonante, e isso auxiliaria nas trocas de energia, né? É um pouco dizer assim, o que acontece, que o pessoal já... Eu mostrei um videozinho lá no início da disciplina com um cara correndo com a mochila onde tinham elásticos na carga, e elas oscilavam, né, em oposição de fase. Então, o que significa? O obeso faz parecido com isso. Ele tende a, quando o centro de massa dele está se elevando, a massa está diminuindo. Isso ajuda a sincronizar essas energias. Só que isso repercute não tanto sobre o trabalho total, é mais uma coisa mais complicada, que é no recovery melhorado. Essa é a maneira de te dizer assim mais simpática, mas não sei exatamente onde. Bem em detalhe, não sei te dizer. Mereceria assim ver até em detalhe onde é que é, como é que ele faz essa vantagem, né? Mas, Perfeito. claro, é importante saber que tem, né? Ele usa um pouco isso, sim. E é diferente do eutrófico. Beleza. Mais dúvidas, gente? Venham com alguma que eu saiba, para dar uma variada, senão fica chato aqui no meu trabalho. Tem uma ali no IRL, né? Na reabilitação, no índice de reabilitação de locomoção. Tu estava falando que de verificar o tamanho de pernas, né? E de membros inferiores de pernas. E ali poderia se fazer simplesmente uma relação, uma pergunta só, não sei, eu achei que ficou simples demais o meu pensamento. Uma relação do peso com o comprimento de passada não ajudaria para verificar esse índice? Deixa eu ver se eu entendi.
Sim, se o cara tem um comprimento de membro inferior maior, tendencialmente o comprimento de passo vai ser maior, né? Por exemplo, o índice ali, ele tem no denominador, ele tem a VOC, né? A velocidade ótima de caminhada. E ela depende totalmente ou apenas do tamanho da perna, que vai dizer isso, que caras mais altos vão ter essa VOC um pouco mais em velocidades maiores do que os caras menores, né? E, consequentemente, eles vão estar também, vai estar acontecendo essa VOC em comprimentos de passo maior. Mas é sempre uma repercussão do tamanho, né? De novo, o que tu pode, não sei se talvez haja, assim, problemas técnicos. Aí a gente começa a olhar a coisa, assim, com lupa, né? A gente sabe, né, Léo, na prática, que tem caras que correm com comprimento um pouco maior, outro um pouco menor, tem uma certa variação, que depende de flexibilidade, depende de um monte de coisa, né? Mas que pode, sim, a gente sempre vê números médios, né? Mas tem uma variação ali. E quando há um erro técnico, que significa um comprimento diferente, isso pode implicar, sim, num prejuízo da VOC. O índice que a gente traz, ele desconsidera tudo isso. Ele considera que todos caminhariam num padrão X lá, que seria em torno de 0,25, o número de Froude, né? Tem populacional que mostra, mas aí vem a questão, se eu sou treinador, etc., eu tenho que estar atento. Aí bem na prática, tá? Eu tenho um aluno lá que tem comprimento de passada pequeno. Tem por alguma restrição de lesão ou por às vezes até questão mental. A gente já viu gente que é atacada. Uma coisa engraçada, eu me lembro de ter grupos controle que meus alunos diziam, a pessoa caminhava, fazia a sua VAS a 7 km por hora, uma pessoa de 1,55 m. Vocês não sei se imaginam o que é a pessoa caminhando, é uma velocidade apressada, só que a pessoa era atacada, né? Tinha uma questão mental. Isso modificava as relações de comprimento e frequência. Ela realmente fazia um comprimento menor do que deveria, porque é atacada. Assim, dava para ver a olho nu, né? Nesse caso, o índice ele erra um pouco. Seria melhor ter um comprimento ótimo também. Porque, assim, se ele fizer menor daquele necessário, isso tem equações que mostram, né? Seria o comprimento ótimo de passada. Ele vai prejudicar a VAS. E aí seria um outro marcador, seria talvez um índice mais detalhado, né? Não só o tamanho de membro, mas qual o comprimento que ele está fazendo. Porque, dependente daquele tamanho, ele deveria estar a um X comprimento. Se ele não estiver, o pêndulo vai estar prejudicado, que é uma questão mecânica. Não adianta, fazendo um exemplo claro, assim, naquele caso da guria atacada, se o comprimento é pequenininho, imaginem um pêndulo que oscila pouco, ele está fora de um padrão otimizado para aquela velocidade. Ele não consegue usar bem a energia potencial e cinética. Isso o Cavanha já mostrou, usando frequências de passada diferentes, que era a mesma coisa, comprimentos diferentes, né? Ele via que quando tinha comprimentos muito pequenos ou muito grandes, isso prejudicava o pêndulo. Aí tu tinha um prejuízo na própria VOC da pessoa, né? Daria para se adicionar algo assim. Aí, claro, a avaliação se tornaria um pouquinho mais complicada, mas nada demais. Seria medir o comprimento, que a gente sabe que é fácil. No teste de 10 metros, com a Val, a gente estava testando isso até, né? Tu mede o número de passos e vê lá o que comprimento teve, né? Ou, né, Val, fazendo mais exato, vendo exatamente o número de passos certinho na câmera ali, aí tendo comprimento. Mas é sempre uma medida relativamente fácil de se medir, mas é mais uma. De novo, o pessoal, assim, a nossa experiência com índice de reabilitação teve muito sucesso com os caras da prática, com os médicos lá no serviço de pneumo, até outro serviço, o Marcelo começou a botar no serviço lá de dor, de outras áreas lá, os caras começaram a ver que era bom porque era muito fácil. Só precisava adicionar, além da VAS, que é o teste que eles já faziam, eles só adicionava o comprimento de membro inferior, e quando não tinha, eles estimavam da estatura, usaram 0,51, algum dado populacional específico nosso, que sugeriria o valor e tá. Aí, isso poderia ser legal ainda, porque daria certamente um detalhamento melhor, né? Mas, por outro lado, tem mais essa avaliação. Aí tem que ver no ambiente clínico se fecha ou não. Eu não sei se era nesse sentido que tu falou do comprimento de passo relacionado ao índice. Não. Diga como, para a gente ver. Eu pensei rápido desse jeito, né? Não, mas tem um pouquinho a ver. Não, é que, na verdade, lá quando a gente estava falando do índice,
eu não sei se eu entendi, ou se eu entendi de forma correta ou se eu entendi errado, que somente verificar o tamanho, o comprimento de pernas não seria o suficiente para a gente ter esse índice de forma não sei dizer, de forma mais correta, enfim, que teria que ter, eu acho, além disso, teria que ter, acho que tu falou de peso, de algum peso que eu não lembro agora, eu perdi essa parte, eu acho. Estou tentando ver aqui. Sabe que eu estou procurando aqui uma apresentação minha, onde tem o índice. E aí eu já te mostro aqui, a gente já tira a dúvida, não sei se vai tirar a tua dúvida, mas pelo menos vai dar mais detalhes de como a gente calcula. Tu vai ver que é bem simples. Era isso que eu queria saber, eu acho. Tá, e aí já talvez resolva teu questionamento. Deixa eu ver, essa palestra que eu dei lá em Bauru, mas aqui apareceu o IRL, mas não é que eu lembre. Ah, achei aqui. Tá, aqui tem a teoria, né? Determina apenas o comprimento de membro inferior e a VAS, e aí tu consegue avaliar as questões de funcionalidade, economia e mecânica de marcha. São todas as coisas que a gente especula em cima dele, né? Não é uma medição direta, ela é indireta, mas essa que é o legal. Pouca coisa, tu consegue informar bastante. Então, o que tu precisa fazer? Mede o comprimento só de membro inferior e avalia a VAS. Faz o teste da VAS, aquele teste que pode ser... A gente usa bastante 10 metros, né? E aqui tá, ó, a gente usa às vezes essa zona de aceleração, desaceleração, os detalhes metodológicos, como medir, né? E mede essa fase intermediária, onde a velocidade seria mais estável, né? E aqui está o significado aquele que a gente falou, que é o distanciamento, né? Então, tu tem uma pré-intervenção onde a VAS dele está muito longe da VOC, isso vai indicar um IRL baixo. Depois, com o treino, pode ser que melhore essa VAS. O quanto melhorar, a gente vai trabalhar como percentual dessa VOC. O percentual vai aumentar. E aí vem toda a mensagem, aquela que a gente falou, né? Economia e tal. E aqui estão os valores que a gente já mediu, que a gente confirmou. Acidente vascular encefálico isquêmico, ICC, DPOC, Parkinson, idoso e crianças obesas, né? Bom, e aqui estão os IRLs, o do jeito teórico e do jeito experimental. Do jeito experimental é avaliando a VOC, fazendo vários custos de transporte, tendo aquela curva de custo em função da velocidade. É um trabalhão, tem que ter analisador de gases para determinar, fazer uma matemática. Mas tem o jeito teórico, que é o simples, que é o que a gente está vendendo na clínica, né? Que teria potencial de uso, que é ir estimando a VOC, né? Ah, não está aqui o cálculo. Né? Eu não mostrei, porque era pouco tempo, droga. Mas assim, ó, a VOC, acho que, Léo, assim, não é uma coisa complicada. A VOC, a VAS, tu calcula, está ali no desenho, determina cronômetro, pega a VAS. A VOC, que é o denominador, a equação é a seguinte, é a raiz quadrada de 0,25 vezes G, que é a aceleração gravitacional, 9,81, vezes L, que é comprimento de membro inferior. Tá? Isso aí vai te dar a VOC, que vai dar em torno dos 4,5, 5 km por hora. E é dependente só do comprimento de membro inferior. É isso. Então, é estimado, entende? Aí eu não sei bem como é que o comprimento entraria do passo nesse caso, porque só depende, é uma base de tamanho relacionada à velocidade. Era isso aí mesmo, Léo. Na verdade, eu só queria saber se era simplesmente saber o tamanho de membros para conseguir fazer o cálculo, se era simples assim. É simples, não passa pelo comprimento. Eu não soube perguntar. Não, eu dei todo um balão, mas é interessante saber que igual vai estar um comprimento adequado. Isso vai resultar, mas a gente não usa, entendeu? Não chega nisso. Mas certamente vai ter. É o caso, o Marcelão vai ter um comprimento de passo na sua VOC maior do que uma pessoa baixinha, né? Bene. Muito obrigado. Nada. Feito, pessoal. Feito por hoje, então. Tínhamos trabalho para hoje?
Estou abrindo aqui o plano. Não, hoje não tinha. Hoje tinha uma trégua. A gente parou no trabalho prático 6, né? Então, tem até ali, o Wagner me mandou, inclusive, mas aí na próxima aula que a gente vai ter a inclinação. Teria uma aula do professor Gaspari, mas eu não consegui organizar com ele, e realmente ele também estava meio atrapalhado. E então não vamos ter, tá? Vai ser comigo mesmo, tem que me aguentar. Sobre gravidade e inclinação. Inclinação já falamos de algumas coisas, né? Vamos falar um pouquinho de gravidade, onde eu vou tentar colocar alguma coisa que não fique só falando de como seria caminhar na Lua ou em Marte, que é pouco aplicável, né? Mas eu vou tentar interpretar isso para estudos de sustentação de peso, né? Que é comum, né? Intervenções disso, né? Tanto em velocistas quanto em pessoas com restrições de movimento, né? Então, mas, de novo, entender a fisiomecânica geral é importante. Quanto mais a gente entender a base, melhor a gente aplica, né? É o que eu falo. Então, o investimento é esse. Não pensem que nós vamos ter muita coisa aplicada, mas vamos entender bem a fisiomecânica de quando tu reduz a gravidade, né? Reduz para a Lua, para Marte. Isso é muito legal também por uma questão de curiosidade, né? Os estudos históricos de locomoção dos anos 60 ficaram famosos por causa disso também. O professor Margaria com Cavanha, que foi meu orientador, uns anos antes do homem pisar na Lua, ele simulou a baixa gravidade e simulou como seria a caminhada, né? E eles eram ligados a grupos de cosmonáutica e aí se confirmou, né? Quando Buzz Aldrin e o outro lá mais famoso lá caminharam, começaram a caminhar do jeito que eles sugeririam que teriam feito. Eles caminhavam mais fazendo o skipping, né? Era a forma mais comum de locomoção deles. E fechou com a teoria. Isso estava tudo ligado ao número de Freud, que é o que eu usei aqui de forma sintetizada para o IRL, mas o que eles fizeram foi alterar o G, né? Eles alteraram os Gs e viram como se comportavam as trocas de energia possíveis nas formas de locomoção essa. A gente vai ver na próxima aula isso, né? Cenas do próximo capítulo. Interessante por causa disso. Ficou muito famoso esse estudo, né? Era um título que eles publicaram na Science era Walking on the Moon. E era um jogo de palavras com alguma música, coisa assim, né? Walking on the Moon. Muito bem, pessoal, feito. Então, sem dúvidas, então só temos dívidas. Gente, bom início de semana para vocês e tá feito carreto, tá? Qualquer coisa, eu tô por aí. Um abraço para todo mundo. Se protejam, por favor. Pessoal, tchau, tchau. Boa semana. Valeu. Professor? Diga, Beck. Deixa eu te perguntar, eu tive aquele imprevisto sexta-feira passada. Nossa reunião. Pois é, será que a gente Cara, consegue... peraí.